Fala pessoal, diário de trade aqui, operações de hoje do mini índice e hoje uma verdadeira aula de paciência, de como esperar a configuração correta e como vale muito a pena isso. Então, só mostrando um contexto rapidamente para vocês aqui do índice, a gente abre, já dei um spoiler, né, do que aconteceu no dia, mas enfim, aquela região de oferta que a gente está falando a semana inteira, que ela sentiu bastante e corrigiu da máxima até a abertura de hoje, que foi com gap de baixo, já são 1.300, 1.400 pontos, né? Então ele sentiu bem a região de oferta, corrigiu bastante e chegou numa regiãozinha de demanda aqui, né? Que é uma POC, é uma acumulação de um dia passado aí que gerou um gap de alta, então aqui era uma zona de demanda. E o mercado abre com gap de baixa e cai reto indo testar a região, que é exatamente aqui nesse recorte. Então, nesse exato momento, a gente já está na região de demanda. Então, a gente vai comprar a primeira barra que aparecer? Não. Vamos esperar uma configuração, uma acumulação, alguma coisa assim que gere uma oportunidade com alta probabilidade para gente. Também não falei, mas tem VWAP de dias anteriores passando aqui, então é uma região de demanda que a gente não consegue pensar em venda. Só que tem que ter paciência, né? Então olha só, quem está tentando caçar fundo aí, o mercado continua caindo, né? E até que a gente tem uma reação aqui, a gente já começa a observar, mas ainda não temos nada. A gente tem uma quebrazinha menor, né, desse micro topinho aqui, mas ainda não é nada. Aqui, ó, perceba que o mercado gerou uma regiãozinha de oferta, né, um bloquinho aqui de defesa, né. Então aqui tem uma zonazinha de oferta. Então a gente fica observando também se o preço vai chegar até lá, como que ele vai reagir. Olha como é que ele dá uma respeitada na região de oferta e aí a gente rompe a região. Então aqui a gente tem um choque de fato. Então aqui a gente já pode dizer que temos uma inversão de fluxo, que era um fluxo vendedor, agora a gente tem um fluxo comprador. E aí, agora é só comprar? Beleza, compra aí então, deixa o stop lá no fundo de 400 pontos. Não tem como, né? Então vamos esperar uma boa configuração. Então a gente sabe que ele já rompeu a região de oferta, então já é um choque, a gente já está num cenário de alta. Vamos esperar uma correção talvez em 61, né, algo do tipo. Vamos ver o que vai acontecendo. E aí de cara a gente tem mercado começando a sente bastante, joga lá para baixo, perde fundo. Aqui foi o momento que eu percebi que o mercado poderia estar formando talvez uma reacumulação de Wyckoff. Por quê? Porque a gente tem o choque, né? Aqui a gente tem o choque. Então vamos lá, vamos desenhando junto aqui. A gente tem a quebra de estrutura aqui. Então a gente já está no fluxo de alta. Beleza. E aí se a gente observa, deixa eu deixar aqui certinho. Se a gente observa, antes do mercado jogar forte com essa barra aqui, ele deu uma acumuladinha, né? Ele deu uma pausa. Então isso aqui pode ser o que? Um PS. Pode ser que um PS. Uma primeira parada, né? E jogou forte nessa barra. Fazendo o que? Uma compra climática. Opa, Buying Climax. E o que a gente sabe? Sabe que o Buying Climax, ele gera o nosso topo, né? Então aqui a gente já tem o nosso topo. Beleza, olha como é que as coisas vão se encaixando. E aí ele jogou lá para baixo, reagiu forte, perdendo fundo. Então isso aqui pode ser o que? Uma reação. Vamos ver se o mercado respeitou, deixou fundo. Então isso aqui é uma reação automática, né? Uma R. Então ele marca fundo pra gente. Ele marca fundo, beleza. Olha como é que as coisas vão se encaixando. Então aqui a gente tem um AR. Beleza, vamos ver agora como é que vai ser esse teste. Se ele vai romper aqui e continuar subindo ou se ele vai sentir a linha de cima. Opa, sentiu a linha de cima. Então isso valida o fim da fase A. Esse aqui foi um teste. Beleza, então a gente está de fato numa reacumulação de Wyckoff, né? Ou pode ser distribuição. Mas, dado o contexto que a gente falou lá, isso aqui é uma zona de demanda, é muito difícil ser uma distribuição. Então a gente observa isso aqui mais como uma reacumulação. E vamos ver como o mercado vai trabalhando aí, ó. Vem, testa lá embaixo, testa lá em cima. Aí olha só o que ele faz agora. Ele rompe a parte superior, chamando os compradores antecipados, né? E olha o que ele faz em seguida. Ele sente a região. Volta lá de novo. Isso aqui foi até interessante que ele fez duas vezes o teste lá em cima, né? Ele rompeu duas vezes e sentiu forte. Isso aqui muita gente poderia achar que é um UT e um TAD para vender. E é válido, tá? Não vou falar que não é válido não, porque a configuração tá bonita. Isso aqui ser uma distribuição e o mercado derreter agora. Só que, galera, a gente tem que observar o contexto. É o que eu falei, ele está em cima de uma zona de demanda macro. Uma acumulação aqui forte que gerou um gap de alta. Então
porque é muito difícil ele passar assim de primeira. Então isso aqui pode ser só o 2 UTs, isso acontece também. Então a gente tem duas tentativas de UT aqui, né, de jogar o preço para cima só para induzir mesmo, é o UT e o UT. Vou deixar só um UT aqui para ficar mais fácil. Beleza, vamos lá agora. Agora, vamos ver se ele vai violar as mínimas, né, que nem a gente falou. Opa, cara, isso aqui é muito de livro, galera, olha isso. Ele vai lá embaixo, limpar a liquidez do AR. E ele não aceita, a partir do momento que ele rompe a mínima, opa, a partir do momento que ele rompe a mínima, ele já volta com tudo, com uma barra inteira, né, engolfando a barra aqui e perdeu a mínima. Foi só limpar a liquidez. Isso é uma característica de Spring, galera. Se a gente vem aqui no livro, olha o que ele fala, que quando ele rompe a parte de baixo, ele volta com tudo, ó, com uma barra SOS, uma barra de força, indicando que é um Spring. De fato, é uma acumulação. Isso aqui foi lindo, foi onde eu tomei minha posição, tá, galera? Então, ó, aqui a gente tem um Spring de Wyckoff. Pô, não consegui pegar aqui, ó. O mercado ele foi sem mim. E agora? Aí a gente ainda tem uma possibilidade de pegar no teste, ó. Depois que ele faz a barrona e joga pra cima, ele pode voltar pra fazer o teste. E aí joga pra cima de novo. Será que a gente consegue pegar no teste? Vamos ver se ele volta. Voltou pra região, jogou pra cima de novo. Dá pra pegar com stop nessa mínima aqui agora. Cara, foi de livro isso aqui, tá, galera? Essa reacumulação hoje no índice foi de livro. Estamos posicionados, esperamos o rompimento, né? Não vamos alfaçar, não vamos sair aqui curtinho, porque acabou de fazer o spring, então a gente quer projetar essa estrutura lá pra cima e vamos embora. E eu nem vi isso aqui, eu vi só depois ainda. Olha só o que ele acabou de formalizar aqui. Depois do rompimento, né? O pullback foi em forma de POI, ó. Jogou pra cima, jogou pra baixo, jogou pra cima, jogou pra baixo, perdeu o mínimo, jogou pra cima de novo, fez o POI. Fez o teste aqui, você toma uma posição aqui com stop na mínima. E é isso aí, cara. O mercado explode pra cima. Cara, que reacumulação de livro, galera. Então esse foi o trade de hoje, que deu aí um resultado incrível. E é isso, cara, vale a pena esperar uma boa configuração. E o mercado, quando ele faz a configuração desse jeito, fazendo todas as fases de livro bonitinho, buy clímax com barra climática, com uma parada preliminar antes, um AR perdendo fundo, teste, um UT antes do spring, ele viola topo antes de violar a mínima do spring, no contexto de região de demanda, como eu mostrei lá no TradingView, né? Em contexto de região de demanda, cara, quando faz isso é dia de arrebentar o mercado, então vale muito a pena. E esse foi o trade de hoje, foi essa configuração do índice aí, lindo, lindo, lindo. Aproveitar o vídeo também para mostrar rapidamente duas operações aqui no Forex. Aqui GBP/USD, a gente tinha essa acumulação aqui ou distribuição bem formada. Aqui tá como MSOW, mas eu tava achando que era um Spring, tá, galera? Eu fiz uma compra exatamente aqui, ó. Exatamente nesse ponto aqui, ó. Chegou a andar bem pra caramba, mas como eu achei que era Spring, eu queria rompimento da estrutura. Acabou que voltou tudo na minha cara. Mas basicamente, por que isso aqui não poderia ser um Spring e sim um MSOW, como já tá o nome aqui? Porque quando ele vem aqui para baixo, a gente tem que trabalhar, ele tem que voltar para dentro da estrutura com força, até que voltou bem, teve gap aqui e tal, mas depois que ele vem fazer o teste aqui na parte inferior, ele tinha que jogar para cima reto, lá no topo. Ele ainda fez mais uma correção. Então isso aqui era só um sinal que, só mais uma violação de mínima dentro da estrutura. Então a gente esperava como alvo que ele fosse testar a máxima da estrutura, que de fato ele testou, e eu tinha que ter zerado o trade aqui. E aí eu não zerei, o mercado veio e me tirou. Mas é uma configuração interessante, ó, porque a gente tem o teste na parte inferior da estrutura, volta a trabalhar dentro da estrutura. Aqui a gente tem uma reacumulaçãozinha menor, né, tá vendo? Que jogou para cima com SOS, né, barras de força. Quando ele volta aqui para testar a região da acumulação, com a POC macro ainda, foi onde eu tomei a posição aqui mais ou menos. Já tem uma quebrazinha de estrutura micro aqui, ó. Não estou desenhando muito para não perder muito tempo aqui nessa parte, mas teve essa quebrazinha aqui, ó, exatamente aqui, tomei a posição, stopzinho aqui na mínima para eu levar aqui 2 para 1 mesmo, aqui perto das máximas da estrutura, né, e não esperar o rompimento, assim, é um trade até que válidozinho, e chegou a andar bem, 2 para 1 aí, voltou na minha cara, mas essa é a configuração, por isso que não poderia ser um spring, eu tava enxergando como spring, mas como ele demorou muito para ir, tava na cara que era só um teste, não um spring de fato, né, e aí tem como sim você comprar aqui em teste, né? E aí você leva para o topo da estrutura, né? Aqui. Enfim, aí acabou que eu tomei um stop. E o próximo trade em USDCHF, que foi lindo também, cara. Também dei mole na execução.
Basicamente tinha essa zona neutra aqui que eu nem botei como acumulação ou distribuição porque estava bem neutro, não tinha características. E aí quando ele foi lá para baixo, viu lá mínimas, ó, capturar mínimas, limpou bastante liquidez e fez esse choque aqui, ó, com barras de força, fazendo lindo, 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 né? Fez uma micro acumulação aqui no fundo também, jogou para cima com muita força, fazendo essa quebra de estrutura, nesse choque. Eu tomei a posição mais ou menos aqui, na verdade foi aqui mais para cima, nessa barra de força por aqui, stop na mínima e levei o trade. Eu espelhei essa pernada aqui para cima, primeiro alvo, segundo alvo. Era para eu ter cedido o segundo alvo, mas por algum motivo, sei lá, ganância, eu achei que ia explodir para cima, porque estava realmente muito forte e voltou da mesma maneira que ele subiu forte, ele voltou forte na minha cara e me estopou. Foi um trade que também pagou aí 2 para 1, podia ter saído e botado esse lucro aí no bolso e não fiz isso, mas uma configuração muito bonita também, ó, limpeza de liquidez dos fundos, né? Faz um choque com o sinal de força. Uma coisa interessante que eu também queria deixar registrado. Por que que aqui eu compro via choque e não espero formar uma acumulação, né? Tipo, marcar isso aqui como um selling climax, isso aqui como um AR. Por que que eu compro aqui via choque e não espero uma acumulação? Porque quando ele faz isso aqui, ó, galera, ele faz uma redistribuição aqui, ó. Redistribuição, né, rompe para baixo e deixa essa zona de oferta aqui, ó, quando o mercado vem reto e não respeita a zona de oferta e rompe, faz um choque dessa maneira, um choque que não é só, esse choque não está só rompendo um topo válido, ele está rompendo uma zona de redistribuição reto, com sinal de força, né? Então aqui para mim já é válido esse tipo de choque que rompe uma redistribuição ou uma reacumulação, já é válido para mim pegar na regressão do choque sem esperar uma acumulação ou algo do tipo, né? E ainda teve o bônusinho que ele também fez uma micro acumulação aqui no fundo, então ele só veio testar também aqui a zoninha de demanda que ele criou, né, dessa acumulação menor aqui, ó. Então melhor ainda, mais bonito ainda. Então por isso que eu comprei via choque esse trade e não esperei uma acumulação de distribuição. Enfim, galera, esses foram os trades de hoje. Espero que tenha agregado aí no conhecimento. Tamo junto, valeu.